E assim, depois desse momento que a gente tá contando, a coisa vai afundando. Por incrível que pareça, a coisa vai afundando. Mas aí começou a dar certo. É engraçado isso, né? Porque as pessoas às vezes projetam que quando a coisa começa a dar certo, é um momento de curtição, né? De, Aham. sei lá, de Aproveitar o alívio, né? sucesso. Aham. E não é, cara. Não é nem um pouco, assim. O começo, pelo menos, Uhum. é o avesso disso, né? Existe a segunda parte. Quando você tem a Uhum. sorte das coisas finalmente começarem a dar certo, você Uhum. tem a opção de aproveitar parcialmente aquilo, né? Ou aproveitar da forma que você consegue ali na hora, ou Uhum. você cair de cabeça na oportunidade. E a visão que o Bruno tinha, que a Uhum. produção, tal, tinha, né? Mas principalmente o Bruno, que sempre teve muito essa cabeça, aprendi muito com ele nesse sentido. Eu já tinha muito isso dentro de mim, combinou com ele, sabe? Porque ele também era assim. Uhum. Era que quando a coisa começou a dar certo, a gente falou assim, cara, então a gente vai. Quando eu falo começou a dar certo, foi quando a gente fez um vídeo e a gente fez o primeiro vídeo do Pipocando, ele deu um bom resultado, assim. Aham. Tipo, deu 5.000 visualizações natural, assim, a gente No não. primeiro vídeo. Porque no Uhum. Chacota a gente pagava outros influenciadores pra falar da gente, com dinheiro que a gente Aham. não tinha, sabe, a gente fazia de tudo e não ia pra Aham. frente, um vídeo ou outro ia bem e tal. Aham. Eu Aí o lembro do Pipocando a gente Chacota, eu fez um, gostava dois, três bastante. vídeos. Aham. A gente fez um, dois, três vídeos. E aí começou a dar um certo resultado. A gente deu um alô no Castanhari, que foi a primeira pessoa que divulgou a gente, enfim, começou também ali, fez muitos dos primeiros trabalhos dele com a gente, né? Uhum. Então Uhum. ele era grato e foi muito legal, porque ele ajudou a gente num momento super importante. Ele fez lá um vídeo de Game of Thrones, linkou com um vídeo que a gente tinha feito de Game of Thrones, a gente combinou esse jogo. E o público, assim, o público respondeu muito bem, né? Sabe quando tá colando o conteúdo, sabe? Aham. Eles Aham. viram e deu 100.000 views o vídeo, e muito bom. E Da todo mundo se hora. inscreveu, tal, deu 80.000 views, eu acho, em 2 semanas, alguma coisa assim. Aham. E Animal. aí, nesse momento, a gente contratou o primeiro funcionário, que foi o João, inclusive. Aham. E o projeto não dava dinheiro ainda, mas a gente chamou ele. Não só ele, a gente contratou mais pessoas, a gente começou a postar mais vídeo. E a partir daí vem 2, 3 anos de tudo que a gente recebia, que entrava, a gente colocava de novo. Uhum. Uhum. A gente reapostou tudo. Então a gente começou a fazer vídeo diário. A gente começou a fazer. E os vídeos do Pipocando exigem uma equipe. Então a gente começou a ter Sim. equipe de muitas pessoas. Sim. Foi Sim. um momento muito louco, não só pra gente, mas pra todo mundo que tava nessa fase. Foi difícil, foi corrido pra caramba. Eu tenho Uhum. consciência disso. Muita gente Sim. abraçou, né, a coisa e foi junto. E nessa época eu passei na USP pra letras com a Erika que tava fazendo matemática, Uhum. eu tava fazendo letras. Eu fazia. Eu cuidava da redação inteira da produtora que tinha crescido. A gente tinha mais contas com a Sky. Então Uhum. eu tinha lá vários redatores e eu escrevia e cuidava dessas pessoas. E fazia USP de letras. E Uhum. fazia o Pipocando. E ainda fazia freelas e coisas assim pra poder viver lá em São Paulo, né? Uhum. Eu acho que esse foi o momento que eu mais trabalhei. Deve ter sido por aí o momento, assim, que bateu, assim, o máximo. Que você tava na loucura insana, absoluta, trabalhando que nem um desgraçado. Mas foi quando vocês enxergaram que virou. Assim, vocês. Não que exatamente virou, mas vocês enxergaram, cara, isso agora tem potencial. Tipo, dá pra ver esse negócio crescendo, sabe? Olhando pra trás, eu nem sei se a amostra foi tão intensa assim, sabe? Aham. Mas a pequena amostra que a gente teve, a gente falou, beleza, vamos que vamos. Tipo, Vamos que vamos. vamos meter o louco. Vamos meter o louco Sim. 100%, sabe? E aí, Foi uma isso que a gente coisa. fez. O crescimento que foi acontecendo depois, né? Porque, pô, hoje em dia o Pipocando, ele é um canal gigantesco, uma das referências de cinema. Acho que é o maior canal da América Latina de cinema, se eu não me engano, não é? Talvez focado no tema ainda seja, né? Surgiram muitos canais que falam sobre animação e tal, mas Uhum. talvez o Pipocando ainda seja, se não é o maior, é um dos, né? Sim. Esse processo todo de construção do Pipocando, de construção com as marcas, de tudo que virou hoje, ou que virou depois do Pipocando Games e tudo mais. O quanto disso que já estava na mente de vocês quando vocês, cara, começaram a ralar pelo Pipocando, e o quanto que isso foi sendo moldado ao longo da jornada, sabe? Muita coisa foi moldada ao longo da jornada. Outra coisa que eu sinto, né? Com toda humildade, né? Não vou dizer que você tá errado aí, quem tá me ouvindo. Mas Aham. as pessoas às vezes são muito rígidas no sonho. Uhum. Elas fazem um desenho tão específico de como elas querem que as coisas aconteçam,
que isso já é tão difícil, né? Alguma coisa dar certo. Sim. E a pessoa acaba não aproveitando. O meu desejo, quando eu abandonei a faculdade e fui trabalhar com comunicação, era justamente esse: era conseguir trabalhar com comunicação. Uhum. Era esse o desejo. Eu não sabia se eu ia ser um grande diretor de criação da produtora, que eu fui por um tempo, diretor de criação. Eu achava que eu ia gostar, era legal, é com escrita, é um negócio que eu gostava. Eu não sabia se eu Uhum. ia ser diretor. Eu fiz muito trabalho de direção, direção de produtora mesmo, de sair com a equipe, pegar carro, ir pra outra Uhum. cidade, passar 3 dias lá gravando e tal. Fiz muito desses trabalhos. Eu não sabia se a gente ia dar certo com o canal, mas eu não ia aparecer no canal, ia ser um canal que eu ia ajudar a Uhum. idealizar. Sim. E eu não sabia, quando a gente começou a fazer canais com a nossa cara, qual dos assuntos ia ser Ou que o ia assunto virar. que ia dar certo. Quer dizer, eu gostava de Aham. cinema, eu gostava de séries, de filme, eu gostava muito de videogame. O início era videogame, vlog, humor. Era isso Uhum. que a gente achava que é o que ia virar. Eu Aham. trazia essa coisa do videogame, a gente depois, com o Marques e com o Faldones, muito desejo do Marques também, muito mérito dele pela energia que ele teve de tocar o Scooby. Existiu o Scooby, né? Uhum. Hoje em dia eu acho, inclusive, que é um exemplo disso que eu tô falando, no sentido de que se a gente insistisse um pouco mais no Scooby hoje em dia, olhando pra trás, eu vejo que tinha um potencial absurdo, né? Aham. Até eu vi um papo aqui que o Marcos falou que o Pipocando Games veio logo na sequência, assim, né? Uma Aham. proposta bem diferente, mas com o mesmo assunto, a gente poderia ter se transformado, mas os números já eram bons, né? Sim. Sim. É, Então eu não sabia nada disso. Essas coisas não estavam nada idealizadas, sabe? Inclusive o Uhum. Pipocando surgiu pra gente notar que tinha uma demanda, porque a gente preparava essas apresentações pra Sky, que era nosso principal cliente, e um dia eles queriam lá criar um time de influenciadores que falasse sobre cinema, séries e tal. E olhando quem existia a galera do Omelete, existia o Jovem Nerd, mas não tinha uma coisa feita de fã pra fã ainda, daquele jeito mais bem informal, bem de pessoas que não entendem, sabe? Uhum. Acessível. Uhum. E foi o que a gente falou, cara, vamos trazer esse nosso tom descontraído, do humor, tal, de dois amigos, dessa coisa que é uma brincadeira, e misturar com esse assunto que a gente gosta, que é cinema e Uhum. série, audiovisual. Então, Uhum. eu não tinha o sonho de ter um grande canal de cinema, imagina. Muito do que eu sei de cinema eu aprendi no processo. Uhum. Eu nem era o maior cinéfilo, entendeu? Eu gostava, mas Sim. E aí, então aos é isso, sabe? poucos, Eu acho que às vezes as sim. pessoas falam, não, eu quero trabalhar fazendo sorvete, a moda tailandesa, cones, não sei o que, as coisas, tal, tal, no shopping, tal, tal, tal. Aí, cara, você tá colocando tanto, Aham. né, Um sonho tão tanta específico, variável. né? Aham. Exatamente, exatamente.